Fala, navegantes, beleza? Nessa semana estamos falando sobre jejum. Se você ainda não viu o vídeo de segunda-feira, corre lá. Estamos falando sobre o que é jejum e volta pra esse pra saber como fazer o nosso jejum. Quantos dias a gente vai fazer jejum? Qual alimento que a gente deve tirar? Se a gente deve tirar parcialmente ou totalmente? E aí, o que é que vocês acham? Bora lá ver. Bom, a Bíblia, ela não diz, não é uma ordenança que a gente deve fazer jejum 5 dias na semana ou uma vez no mês, não. Ela não diz os dias exatos que a gente deve fazer, ela não diz os alimentos exatos que a gente deve tirar. Quais os dias que você vai fazer o jejum, se você vai fazer ele total ou parcial, é algo seu, conhecendo sempre os seus limites, conhecendo sempre o seu corpo. Mas a gente tem alguns exemplos da Bíblia que falam quais os alimentos eles tiraram, os dias que eles jejuaram. Lá no Antigo Testamento fala do dia da expiação, que os judeus eles jejuavam por um dia. Tem o jejum de 3 dias também, que Esther fez esse jejum, e Paulo também, ele fazia esse jejum. Tem o jejum de 7 dias, que Davi ele fez por conta da morte de Saul. Teve o jejum também de 21 dias, que Paulo fez esse jejum. E teve o jejum de 40 dias e 40 noites, que Jesus fez esse jejum lá no deserto, foi tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo. Mas aí a gente vai pra questão. O que a gente deve fazer durante o nosso jejum? Bom, lá em Mateus 6, vamos abrir? Mateus 6,6 é o ensino sobre o jejum. E Jesus fala assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que forçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhe digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Deste modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, não é que a Bíblia fala que a gente não deve falar para as pessoas que a gente está jejuando, porque quando a gente está em um certo grupo e que o grupo todo jejua, as pessoas eles estão sabendo que a gente está jejuando em um certo dia. Mas não é pra gente ficar se gabando que a gente está jejuando como os fariseus faziam, certo? Então a primeira coisa que a gente deve fazer é ir para o nosso quarto ou o nosso secreto e se conectar com Jesus, sabe? E o jejum é uma aproximação de Cristo. O jejum é a luta contra a nossa carne, sabe? É quando a gente vai estar moldando a nossa carne, quando a gente vai estar controlando a nossa carne. Então a gente deve se arrumar perfeitamente e não mostrar para as pessoas que estamos fazendo esse certo jejum. Segundo, a gente deve intensificar as nossas orações. Quando a gente faz jejum é quando a gente é mais atacado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, não, tá repreendido. É quando a gente é mais atacado pelo diabo. Não é à toa que quando Jesus ele fez o jejum de 40 dias e 40 noites, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo, e assim foi. O diabo tentou Jesus lá através da palavra, porque o diabo conhece a palavra. Então a gente tem que estar sempre afiado, a gente tem que estar sempre intensificando as nossas orações, intensificando a nossa aproximação com Cristo, que é esse o intuito do nosso jejum, certo? E o terceiro, como é que a gente deve entregar esse jejum a Cristo? Como é? Se a gente começa ele na oração, a gente tem que finalizar ele também na oração. Quando você tá lá, fazendo jejum, e aí você vai pro restaurante, esse é o último dia de jejum, você vai pro restaurante e do nada você... esqueci de entregar o jejum. E aí? Valeu, mas é bom você fazer uma oração entregando aquilo pra Deus, sabe? Entregando o que é que você estava consagrando pra Deus, certo? E uma observação sobre o jejum. O jejum não é greve de fome, o jejum não é dieta, sabe? O jejum você tem que fazer da maneira mais correta possível. Nem me vinha com essa de, meu Deus, tô preocupado e não vou comer, não tô conseguindo comer. Não, certo? A gente tem um jejum que às vezes a gente faz por questões médicas e tem um jejum bíblico que a gente faz para aproximação de Deus, sim. Mas a gente não pode tirar como desculpa o jejum para que a gente não se alimente. Um exemplo eu trouxe de Paulo e as pessoas que estavam com ele no barco por conta da tempestade. Lá em Atos 27, 33 fala assim: enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. Olha o que Paulo disse: de tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, 14 dias sem comer. Disse ele: por favor, comam alguma coisa agora para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Pois nem o fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Eles estavam 14 dias sem comer por preocupação, então a gente deve ter cuidado. E se vocês perceberem, eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos por eles estarem sem comer.
E não é isso que não é isso que deve acontecer. O jejum é uma aproximação de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente fica feliz, a gente fica alegre, porque Jesus é a nossa alegria. Então, não invente desculpa de que tá preocupado e eu vou fazer jejum e isso e aquilo e tal. Não, você tem que conhecer o seu corpo, você tem que conhecer o seu limite. Tá bom? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente deve zelar por ele, a gente deve cuidar dele. Então, cuidado com o tipo de jejum que você está fazendo. Será que você aguenta fazer esse jejum mesmo? Então, é isso. Conheça os seus limites e se aproxime de Deus nesse jejum que você fizer. Falando, Vagante, é isso.